Então, muito boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas, caríssimos, Mecanismo Nacional para a Monitorização da Implementação de Convenção. Vamos dar início a esta audiência, como para dar conta de que, como se processa, nós temos uma grelha de tempos que tem uma intervenção inicial vossa de 10 minutos, que podem repartir. Depois temos a intervenção dos grupos parlamentares, que será até 5 minutos cada grupo parlamentar, e depois terá uma intervenção final vossa de 10 minutos. Gostaria de pedir aos senhores e senhores deputados que não se alongassem muito no tempo, que vamos ter depois plenário às 15 horas. E sem mais demoras, eu dava-lhe já a palavra, não sei se começa pela senhora Presidente. Pronto. Faça favor, senhora Presidente. Obrigada a todos por esta disponibilidade e por nos receberem aqui. Portanto, estamos aqui, eu, Vera Bonvalo, Presidente do Mecanismo de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos Humanos, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e o Vice-Presidente Miguel Menezes Coelho. Nós somos um organismo nacional independente que vem monitorizar a implementação desta Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi ratificada por Portugal, e nós, mecanismo, segundo a Lei 71/de 2019, 2 de setembro, compete-nos a promoção, a proteção, a monitorização desta Convenção. Para tal, nós temos que emitir parecer obrigatório, não vinculativo, sobre os projetos de diplomas legislativos que respeitem os direitos das pessoas com deficiência, e para tal chamamos a atenção que estes pareceres nos devem ser propostos ou colocados com devido tempo. Temos que propor alterações legislativas relativas aos direitos das pessoas em referência, cooperar com instituições congêneres, bem como as Nações Unidas, as organizações da União Europeia, as entidades internacionais no âmbito da defesa e promoção dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, formular recomendações às entidades públicas competentes, no sentido, mais uma vez, de garantir a melhor implementação dos princípios e normas da Convenção, escrutinar a adequação dos atos legislativos ou de outra natureza aos princípios desta norma da Convenção, acompanhar o trabalho do Comitê das Nações Unidas, nomeadamente colaborando na elaboração dos relatórios sobre a situação dos direitos das pessoas com deficiência em Portugal, acompanhar e participar no trabalho da elaboração do relatório de entidades públicas sobre a implementação da Convenção, em colaboração com a Comissão Nacional para os Direitos Humanos, entre outras. E comecei por relembrar esta nossa missão. Já tivemos a sorte de ir a alguns grupos até a esta comissão, onde relembramos exatamente este nosso trabalho que tem que ser feito, e relembramos também que, neste momento, e segundo a lei, associados às nossas competências e à nossa missão deste mecanismo, está a nobre missão de cada um dos grupos parlamentares, e nós consideramos que juntos podemos garantir os direitos de todos os cidadãos e cidadãs com deficiência em Portugal. No entanto, aqui no mecanismo, nós somos um grupo de membros, alguns deles eleitos por organismos que representam a área da deficiência em Portugal, outros designados, segundo a lei, em regime de voluntariado. Todos nós estamos cá pelas nossas competências e conhecimento da necessidade que a pessoa com deficiência enfrenta no seu dia-a-dia para viver integrada na comunidade. Ao contrário de outros cidadãos, este grupo é sistematicamente confrontado com dificuldades, barreiras, nomeadamente na área da acessibilidade física, cognitiva, que os coloca em permanente desigualdade e acrescenta desafios à sua inclusão. No entanto, queremos pôr a funcionar o mecanismo de uma forma que a burocracia até agora não nos tem permitido.
Não é do nosso conhecimento, os membros eleitos e os designados, saber trabalhar com as burocracias que nos têm sido exigidas para pôr a funcionar e, inclusivamente, aceder ao nosso orçamento e conseguir contratar o pessoal que nos poderá ajudar. Portanto, aí temos algumas barreiras que já vos vou, e o Miguel, com a sua ajuda, nos vai orientar. Vimos cá, além de chamar a atenção para estas nossas funções que contamos também com o vosso respeito e ajuda, solicitar à presente Convenção um pedido de equiparação do Secretário Executivo do mecanismo a chefe de divisão. Isto é um tema que já falámos em alguns dos grupos. À semelhança do que aconteceu com a resolução da Assembleia da República 91 de 2016, relativa aos serviços do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, eles também conseguiram fazer a contratação de um secretariado e conseguiram esta equiparação a chefe de divisão através dessa resolução. Para nós é importante esta resolução, porque para trabalharmos aqui no mecanismo é-nos fundamental esta pessoa, que com a ajuda da Secretaria-Geral da República já foi feito a devida avaliação não é contratação, desculpem, as entrevistas de um grupo de pessoas e já escolhemos a devida pessoa. Não conseguimos dar o passo de contratação. Não temos acesso ao orçamento, não temos acesso às burocracias, tudo o que temos que saber não sabemos. Por outro lado, ela não nos pode ajudar porque não está cá ainda a trabalhar. Enfim, estamos nesta pescadinha de rabo na boca e num dos pontos que vos pedimos é exatamente esta equiparação. Nós escolhemos uma pessoa com muito valor para o mecanismo, que vem receber, por enquanto, por lei, obrigatoriamente, o mesmo que recebe no sítio de onde vem, e sendo que o sítio onde vem é uma federação sem fins lucrativos, ela está, em termos de mercado, a receber abaixo. Portanto, para nós é muito importante esta equiparação, ela vai estar num esforço de conhecimento de tudo o que é necessário para implementar e pôr o mecanismo a andar, e não queremos que ela, passado um tempo, se vá embora, não é? Portanto, este é um dos pedidos que vos fazemos. Miguel, se me quiseres ajudar agora. Obrigado. Muito boa tarde. O meu nome é Miguel. Nessa escolha sou membro também do mecanismo, neste caso por designação da senhora Provedora. Eu trabalho na Provedoria de Justiça. Aqui só reforçando um aspecto que a Vera salientou. Para além da missão do mecanismo, e obviamente é uma missão que creio que todos reconhecemos como muito válida, o nosso grande problema é um problema prévio, é um problema burocrático. E, portanto, reforçando o que a Vera disse, nós, para exercermos a nossa função, precisamos enfim, resolver uma série de questões prévias e relativamente às quais nós temos tido muita dificuldade. Assinalamos aqui, porque julgamos que é o local ideal para o fazer, que, como a anterior Secretária de Estado aqui presente sabe, nós fomos convocados para tomar posse e para dar início ao funcionamento do mecanismo. Funcionámos eu diria nos primeiros anos com o apoio do INR. Temos tido também o apoio da Assembleia da República. Nesses primeiros tempos, o nosso grande projeto foi sermos integrados na Assembleia da República. Isso aconteceu. É uma história de sucesso neste sentido, o mecanismo. Foi aprovada a lei, estamos na Assembleia da República, temos um espaço perto do Auditório Almeida Santos. Portanto, esta é a parte da história de sucesso. O problema é que nós somos designados, enfim, por causa das nossas valências, chamemos-lhe assim, técnicas, e, portanto, na parte que tem a ver mais com a burocracia, com a parte de abertura de conta, movimentação de conta, até a criação do NIF, etc., tivemos sempre muita dificuldade. Tivemos algum apoio, mas neste momento estamos numa situação muito complicada. Vamos aprendendo, vamos sabendo de algumas entidades com as quais temos que lidar, como, por exemplo, o IGCP. Vamos dando um passo e cada vez que damos um passo percebemos que recuamos dois e, portanto, isto tem sido muito difícil. Reforçando o que a Vera estava a dizer, nós já conseguimos também, com o apoio da Assembleia da República, da Secretaria-Geral da Assembleia da República, que nos disponibilizou o seu parlamentar para o efeito, conseguimos contratar, entre aspas, conseguimos entrevistar três candidatas e escolher uma que poderá ser a nossa secretária executiva, mas neste momento estamos neste ponto em que, não tendo conta bancária,
não conseguindo movimentar as plataformas que nós não conhecemos, não conseguindo, nós estamos com grande dificuldade, e é a tal pescadinha de rabo na boca que a Vera falava, temos alguém escolhido, mas que não pode começar a funcionar. Portanto, o que nós vinhamos pedir aqui, de uma forma muito direta, é apoio, neste sentido, designadamente, na parte de disponibilização de algum apoio específico, designadamente nesta área da contabilidade e orçamental. Nós não estamos habilitados para tal e precisamos de alguém que nos apoie. Tivemos um apoio muito grande da doutora Cíntia Águas, das Ciências da Vida, que nos foi dizendo o caminho de pedras pelo qual ela própria passou. E, portanto, nós fomos aprendendo alguma coisa por essa via, mas neste momento estamos com muitas dificuldades, vinhamos pedir apoio. Relativamente à questão da resolução da Assembleia da República, é também algo que nós vimos nas Ciências da Vida, ou seja, o que aconteceu com a doutora Cíntia Águas foi que, não podendo ser remunerada acima do lugar de origem onde estava, exatamente como acontece com a pessoa que nós escolhemos para que nós gostaríamos de ter como secretária executiva, houve uma resolução da Assembleia da República que fez a equiparação daquele cargo de secretário executivo a chefe de divisão. O que nós vinhamos pedir era que fosse ponderada uma solução semelhante para o mecanismo. E porquê? A razão é relativamente simples. Nós estamos a pedir a uma pessoa, que neste caso eu vou dizer o nome da instituição vem da FENAR-CERCI, uma instituição perfeitamente estabilizada, que funciona, com um quadro, com uma missão perfeitamente delineada. Nós pedimos que trocasse o certo pelo incerto e, portanto, é difícil convencê-la a ficar connosco nesta fase em que nós nem sequer conseguimos remunerar tais as nossas dificuldades. Portanto, esta equiparação seria importante porque nós precisamos de alguém que desempenhe um cargo que acumula basicamente 3 chapéus, de um técnico superior, também secretariado ao nível do secretariado, e também, neste caso, ao nível orçamental, portanto, uma espécie de contabilista também, pessoa que vai ter que fazer isto tudo. E, portanto, era importante esta equiparação, não é só porque sim, não é só para ganhar mais, é porque nós precisamos de uma pessoa que tenha especiais qualidades e julgamos que esta pessoa será essa pessoa. Eu sei que já passámos o tempo, vou só pedir autorização para poder dizer mais 2 coisas muito rápidas. Duas coisas relativamente simples, mas muito importantes. Sendo uma competência do Presidente da Assembleia da República, gostaríamos pelo menos de chamar a atenção e pedir também a vossa sensibilidade para este tema. Neste momento, o mecanismo tem vagos dois lugares, que são os lugares de pessoas de reconhecido mérito, designados pela Assembleia da República. Os anteriores, por acaso, eram uma senhora e um senhor deputado, que entenderam que, tendo deixado de ser deputados, não deveriam continuar ou não poderiam continuar no mecanismo. Independentemente de ser assim ou não, a questão é que neste momento há 2 lugares por preencher. E, portanto, vinhamos pedir atenção para isto. Isto relativamente ao mecanismo propriamente dito. Existe também um Conselho Consultivo e, relativamente ao Conselho Consultivo, são, se eu não estou em erro, os próprios grupos parlamentares que designam os respectivos representantes para o Conselho Consultivo. E íamos também chamar a atenção para isso. Era necessário, era importante que o fizessem. Obrigado. Muito obrigado. Os meus colegas que me desculpem, mas o assunto tinha preço, obrigava aqui uma tolerância máxima e como não estamos ainda todos os partidos, portanto, aproveitamos os 5 minutos reservados aos partidos que aqui não estão para... E sem mais demoras, eu dava a palavra ao representante do PSD, a deputada Paula Margarido. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresentar, antes de mais, os nossos cumprimentos do Grupo Parlamentar do PSD a todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e, de uma forma muito especial, à Sra. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu penso que é, de facto, a entidade que tem assim uma designação mais longa. Mas, sendo longa, a verdade é que desempenham aqui uma nobre missão. Que nobre missão é esta de dizer a toda a sociedade, de dizer à Assembleia da República, ao nosso país, que todos os cidadãos, independentemente das suas fragilidades, são todos iguais
iguais em dignidade. E, dito isto, é com lamentável surpresa que verificamos que, tendo sido criado este mecanismo em resolução do Conselho de Ministros de 2014, com o regime jurídico por lei em 2019, ainda não esteja a funcionar para exercer nobremente as suas funções e as suas competências. Porquê? Percebe-se por algumas burocracias que, entretanto, se vão verificando e que ainda não se conseguiram ultrapassar. Lamentável, mas estamos aqui para encontrar soluções e tornar tudo isto efetivo. Daquilo que a Sra. Presidente e o Sr. Vice-Presidente aqui mencionaram, parece-me, no que respeita a este técnico que, entretanto, já encontraram, parece-me que o que está a dificultar o exercício das suas funções não é tanto a questão salarial, porque até estaria disposta a efetivamente receber o que está a receber, portanto, daí poderá não ser tão essencial, ainda que possa ser importante, a equiparação a chefe de divisão, que teria que passar por uma alteração legislativa, porque no que respeita, legislativa, sim, porque no que respeita ao Conselho Nacional para a Ética e Ciências da Vida, efetivamente já consta na resolução do Conselho de Ministros essa equiparação. Portanto, parece-nos a nós, o Grupo Parlamentar do PSD, que a maior dificuldade é mesmo a questão burocrática e procedimental, ou seja, estão a necessitar de todo o apoio contabilístico e até de criação de uma conta e não têm ninguém que vos auxilie nessas funções. Portanto, percebi que seria essa uma das dificuldades. É, não é? É, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente, é de facto essa a grande dificuldade. Uma vez que é um mecanismo que funciona junto da Assembleia da República e, portanto, agora até já tem um espaço que até aqui não tinham, portanto, acabou de dizer que está ali junto à sala Almeida Santos, portanto, é tentarmos perceber junto também dos serviços e da Secretaria-Geral da Assembleia da República como ultrapassar essa dificuldade para que amanhã não é amanhã, mas num futuro que se quer que seja imediato, pode ser amanhã, estamos cá para isso, mas efetivamente para que esta pessoa devidamente habilitada e com sensibilidade e com conhecimento, como acabaram de dizer, efetivamente possa exercer as suas funções. Portanto, parece-me que são aqui mais questões burocráticas, mais do que propriamente financeiras, que estão a inquinar a efetividade do exercício das funções do mecanismo. Queria só que confirmassem esta parte, depois da ronda de todos os grupos parlamentares. E dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, terão toda a disponibilidade para que o mecanismo possa efetivamente funcionar e também, se necessitarem de algum apoio logístico, estaremos cá para o prestar. Volto a repetir e a frisar que é inconcebível que um mecanismo criado em 2014 com o regime jurídico de 2019 ainda não esteja a exercer as suas novas funções, que é, novamente, reitero, a de dizer a toda a sociedade, por intermédio dos diplomas, pareceres que venham a emitir, de considerar todos os cidadãos iguais em dignidade, independentemente das suas fragilidades, porque esta sociedade precisa de todos. Portanto, lamentar que tenham sido estas questões burocráticas e procedimentais que não permitiram, efetivamente, o exercício das vossas novas funções. Portanto, este esclarecimento que eu pretendia e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, terão todo o apoio necessário para implementar e concretizar um mecanismo no exercício das suas funções. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E daria agora a palavra à deputada do Partido Socialista, deputada Ana Sofia Antunes. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo, antes de mais, por cumprimentar os elementos do mecanismo de monitorização da implementação da Convenção, a Presidente, cara Vera Bonvalot, Vice-Presidente, caro Miguel Coelho. E começar por fazer aqui uma rápida resenha histórica daquela que tem sido a evolução deste mecanismo em Portugal. Portanto, o nosso país vem a retificar esta Convenção e não apenas esta Convenção, mas também o seu protocolo adicional, com compromissos adicionais no que diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência, já no ano 2009. Este compromisso com a Convenção implica textualmente na Convenção a necessidade de se criar este mecanismo de fiscalização, de acompanhamento da implementação da mesma, o que é feito em 2015, quando efetivamente
se percebe que, face a esta exigência, Portugal não estava a cumprir. E, na altura, isto foi feito na medida em que era possível ser feito com os mecanismos que havia, que foi, muito bem, se mais ninguém se chega à frente, vamos fazer isto com o INR, o Instituto Nacional para a Reabilitação, a entidade que tem competências em matéria de definição de políticas públicas na área da deficiência, para que o mecanismo exista. Nunca foi a solução ideal. Porque a verdade é que queríamos, e aquilo que está previsto é a criação de um mecanismo independente. Ora, se ele está perante a tutela ou perante a alçada do Instituto, que está ele sim sob tutela ou superintendência, neste caso, de um membro do Governo, esta independência é relativa. E, portanto, daí que o Miguel tenha dito, e com toda a razão, que esta era uma aspiração do mecanismo e que, com alguma negociação com a Assembleia, se pôde fazer após algumas resistências iniciais. Mas, de facto, o processo foi feito, foi um processo de sucesso, para o qual também contribuiu, e não podemos deixar de o reconhecer, o facto de termos contado com deputados eleitos, que não apenas com sensibilidade nesta matéria, mas também deputados eleitos com deficiência, o que efetivamente foi um passo significativo para a efetiva demonstração na prática do que é inclusão. O processo tem sido longo, de facto, já neste momento há um orçamento do mecanismo, há instalações com acessibilidade do mecanismo, que foi uma coisa que inicialmente também não existia, e aqui reiterar, concordo, eu penso que neste momento, sem prejuízo da importância da questão específica, ou muito específica, que nos colocam quanto à remuneração da secretária executiva que escolheram e que tem relevância, obviamente, neste momento eu acho que, acima de tudo, o mais importante seria conseguirmos, junto da administração da Assembleia e junto da intendência da Assembleia, alguém que fosse o desbloqueador destes aspectos burocráticos, que são eles que, neste momento, estão a dificultar o exercício substantivo das competências do mecanismo. E com todo o respeito, eu acho que essa é a parte mais fácil de resolver, e acho que temos efetivamente de o conseguir fazer, de ter aqui um superintendente designado junto dos serviços da Assembleia, que seja a pessoa que venha desbloquear estas questões. Isto sem prejuízo de forma genérica, concordarmos com as vossas preocupações a nível de estatuto do vosso secretário executivo, e que certamente tudo faremos no sentido de procurar tentar acompanhar essa vossa pretensão. Por fim, pedia-vos que, para além desta definição, destes problemas mais técnico-burocráticos, que muito têm, obviamente, constrangido o exercício da vossa missão, mas que nos falassem um bocadinho das vossas prioridades também para aqueles que são os próximos tempos, a nível substantivo, no exercício das funções do mecanismo. E obrigada. Não sei se alguma... Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao representante do Partido Chega, João Ribeiro. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, da pessoa da Sra. Presidente, Vera Bonvalon, peço desculpa, e do Vice-Presidente Miguel Menezes Coelho. Eu iria fazer perguntas concretas, porque aquilo que eu estava a perceber, até fiquei um pouco perplexo, apesar do mecanismo já ter sido criado há algum tempo, o mecanismo, na realidade, por aquilo que eu percebi, ainda não estará a funcionar em pleno, ou seja, porque só agora é que está a ter instalações. Eu iria perguntar qual seria o número razoável de pessoas que teriam que ter a trabalhar, para além das pessoas que são nomeadas e para além das pessoas de gestão aqui, as pessoas operacionais a trabalhar nesse mecanismo, face ao volume de trabalho que é expectável. Depois também, a tentar perceber aqui, eu acho que a independência do mecanismo é essencial, e se o facto de ele estar sediado, apesar de ser na Assembleia da República, que muitas das leis são definidas, mas estar sediada aqui, isso também não pode ser uma forma de ser influenciada. E o facto até do assessor
que neste momento tem é cedido pela Assembleia da República. Se não pode haver aqui alguma, de certa forma, alguma limitação da independência do mecanismo. Ou seja, seria importante o mecanismo ter a independência, ter um orçamento, a independência financeira. Já viram que não tem sequer maneira de mexer no dinheiro, porque nem está isso previsto. Se isso seria essencial, e o número de pessoas que precisariam de trabalhar, tendo em conta a importância que este mecanismo trará para a nossa sociedade. E é só isso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava a palavra agora ao representante do Bloco de Esquerda, José Moura Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar em nome do Bloco de Esquerda os representantes do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Sei que tiveram também a oportunidade de falar agora mesmo com a nossa assessora, com a pessoa que trabalha também estes temas no grupo parlamentar. Eu estava numa outra reunião, mas no fundo queria só, por um lado, manifestar a nossa compreensão e o nosso empenho em poder responder à vossa reivindicação aqui, no fundo, que é garantir que o mecanismo tem forma de funcionar na prática, e creio que isso deve, obviamente, ser resolvido pela Assembleia da República. Queria também dizer que já está em processo de indicação, relativamente ao Conselho Consultivo, já está em processo de indicação os representantes dos grupos parlamentares. Sei porque nós no próprio grupo parlamentar já discutimos isso. Creio que a indicação é feita depois ao Presidente da Assembleia da República, que depois trata do assunto, mas sei que esse processo já está em andamento, e procuraremos contribuir, e certamente espero que se encontre neste Parlamento uma ampla maioria para isso, para que se encontre rapidamente uma solução para este problema. Achamos que não só a Convenção é um documento muito importante, de referência para as políticas nesta área, como o mecanismo tem um papel que deve ser valorizado e que deve ser, enfim, ao qual devem ser dadas todas as condições para funcionar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dava, para finalizar a ronda dos partidos, dava a palavra ao representante do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do mecanismo. Perdoem-me não me pronunciar por extenso, mas acho que o mecanismo é suficiente. E gostava desde logo, de tecer aqui algumas considerações, até de enquadramento. É manifesto que o mecanismo tem passado por diversas vicissitudes, não aventuras, e que, na verdade, mesmo em termos do seu órgão de direção, só praticamente em novembro de 2023, portanto, há poucos meses, conseguiu, de facto, eu não diria um novo elan, mas porventura o elan definitivo que faltava ao mecanismo para estar a funcionar. Sendo certo que muitas das dificuldades se mantêm. Mas gostaria de regressar um pouco atrás para recordar que Portugal, só 2 anos depois, é que ratificou a Convenção, que lhe dá origem, e que só após ser instado a fazê-lo é que, através da Lei 71/2009, criou o mecanismo. E, portanto, o mandato do mecanismo iniciou-se em março de 2020. E desde o início se manifestaram inúmeras dificuldades, inclusivamente em termos de instalações, de local próprio para funcionar. Começou por funcionar apenas para efeito de reuniões, julgo saber, no Instituto de Registro e Notariado, e mesmo depois de atribuídas as instalações na Rua de São Bento, 308, tanto quanto julgo saber, essas instalações não são sequer adequadas, inclusivamente para o acesso das pessoas com grandes dificuldades de mobilidade. O que é, de facto, em si mesmo, a ser assim, e farão o favor de confirmar,
o que significa um contrassenso inexplicável, até tendo em conta a natureza das funções, das pessoas que representam as várias organizações, algumas das quais terão certamente dificuldades em aceder àquele local. É também claro o atraso na indicação de representantes de várias entidades, incluindo de grupos parlamentares. Eu já agora, bem, diz o povo, se não é o noivo a dizer bem da noiva, quem é que há de dizer, só para salientar que o PCP indicou oportunamente o seu representante no Conselho Consultivo e já nesta legislatura confirmou a indicação que tinha feito. É igualmente bizarra a aventura que tem constituído, por um lado, o acesso a um cartão de pessoa coletiva e, por outro, a constituição de uma conta bancária e, pelos vistos, permanece por resolver a capacidade efetiva de a movimentar, o que é uma coisa, de facto, extraordinária. Tudo isto, de facto, convém atalhar com urgência, sob pena de comprometer o funcionamento efetivo deste mecanismo, do seu órgão de gestão, etc. Bom, é inaceitável também a situação relativamente à possibilidade de contratação do intérprete de língua gestual e a questão, digamos, de emergência que nos trazem aqui da contratação de um secretário executivo tem de ser, de facto, resolvida. Eu chamava a atenção, de facto, para um outro problema que está muito ligado a estas condições em que o mecanismo se encontra a funcionar, que é a dificuldade objetiva em produzir, não só em tempo útil, pareceres que são necessários à produção legislativa, direta ou indiretamente conexa com as matérias de que tratam, mas também a incapacidade objetiva que o mecanismo tem de, por sua iniciativa, elaborar pareceres e estudos e outros documentos que possam ser úteis, estando nós no Palácio da Legislação, que possam ser úteis, desde logo, a estes legisladores que somos. E dito isto, gostaria de reiterar a mensagem que já transmitimos, de facto, à Sra. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente do mecanismo, que o PCP tem toda a disponibilidade, todo o empenho e certamente trabalhará no sentido de contribuir para a resolução destes problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a ronda pelos partidos, estava agora de novo a palavra ao Mecanismo Nacional de Monitorização, não sei como querem fazer, mas começa pelo Sr. Vice-Presidente Miguel Coelho, penso eu. Não, pelo Presidente, doutora Vera, faz favor. Eu depois passo a palavra ao Miguel. Questões burocráticas, sim, é um dos problemas que nos traz aqui. Encontrar um desbloqueador, como disseram, era a solução. O desbloqueador que seja o spider in the web destas milhares de coisas burocráticas que nos temos deparado. Quando resolvemos chegamos à conclusão que há dois para trás que não tinham sido feitos e que são necessários e que há mais duas coisas que deveríamos ter sabido e que não sabemos. Portanto, um desbloqueador, alguém que trabalhe connosco nesta fase de instalação e que depois nos pode largar, porque nessa altura já teremos pessoas a trabalhar connosco a tempo inteiro. São 3 pessoas que estão previstas para contratarmos. Temos neste momento, nesta primeira fase, esta primeira. Esta era uma das perguntas que nos tinham feito também. Prioridades, claramente, prioridades será cumprirmos estas nossas... Estamos ainda numa fase de prioridade de cumprir a nossa missão de emitir pareceres obrigatórios não vinculativos sobre os projetos e os diplomas legislativos, a elaboração e entrega nas Nações Unidas do relatório sobre a situação das pessoas com deficiência em Portugal. Ainda assim, temos alguns temas que nos chamam a atenção em termos prioritários, como a esterilização forçada das mulheres e meninas com deficiência, a Estratégia Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência e a desinstitucionalização e integração na sociedade da pessoa com deficiência. Penso que agora o Miguel elabora um bocadinho mais. Obrigado. Só 2 notas. Eu sei que obviamente parece um pouco absurdo
vir à Comissão e falar de uma resolução para passar a equiparar a chefe de divisão e falar de contas bancárias e falar de plataformas. Nós estamos cientes disto. Obviamente que isto não são os assuntos importantes, naturalmente, e nós estamos cientes disto. Nós assumimos um compromisso no mecanismo, junto dos nossos pares, se é que eu posso dizer assim, no sentido de tentar, de forma rápida, pôr o mecanismo a funcionar. O mecanismo já funcionava, aliás, é muito injusto não reconhecer o trabalho das pessoas, algumas também, né, que chegaram ao mecanismo por parte vindos da Assembleia. O mecanismo já funcionou, o mecanismo já produziu pareceres, o mecanismo já produziu recomendações. Agora, tudo aquilo que nós fizemos foi, se me permitem a expressão, nas horas vagas, foi sem apoio e, portanto, o que nós não queríamos é que se gerasse a ideia de que aquilo é a única coisa que pode ser feita, é o único contributo que pode ser dado. Não é, o mecanismo pode funcionar muito melhor, deve funcionar muito melhor, e isto foi quase em desespero de causa que nós viemos aqui e estamos cientes que estamos a fazer assim uma espécie de raid junto dos grupos parlamentares e culminando nesta comissão, mas é mesmo um apelo, não vou dizer desesperado, mas um apelo de facto muito veemente no sentido de nos apoiarem, de nos ajudarem a resolver isto, porque de facto aquilo que o mecanismo pode fazer é muito, se tiver relativamente poucos meios. Pronto. Eu aceito a ideia de que a resolução pode ser um assunto sumenos. Nós também não teremos a oportunidade de vir a esta comissão muitas vezes, por certo. E, portanto, aproveitamos a oportunidade para o dizer. Era importante que nós conseguíssemos uma pessoa especialmente qualificada. Assumimos esse compromisso, eu e a Vera, falámos com a pessoa. Faz lembrar um bocadinho aquelas contratações futebolísticas, não é? Nós falámos com a pessoa e dissemos, vem para o mecanismo, neste momento o mecanismo não... Bem, a pessoa ainda não está no mecanismo, já a pessoa ganha dinheiro, mas não, a pessoa não ganha dinheiro nenhum, porque nós não podemos pagar porque nós não temos conta bancária. Portanto, a pessoa está a trabalhar connosco, também ela em regime de voluntariado, e nós assumimos este compromisso. E o compromisso foi fazer um apelo para que ponderem, por favor, a ideia da equiparação. Achamos que é justo, reconhecemos, deixamos isto a quem tem competência para tal, a nossa obrigação é fazer este apelo. O nosso encontro com os diversos grupos parlamentares permitiu perceber uma coisa que eu julgo que é óbvia. Nós estamos todos a remar para o mesmo lado, nós estamos perfeitamente cientes de que em todos os grupos parlamentares há sensibilidade para esses temas, há vontade para os resolver e, portanto, o que nós queríamos era que fosse de facto, sendo assim, que nós pudéssemos, de facto, resolver isto, não há razão nenhuma para não melhorarmos. Com a permissão do Sr. Presidente, só mais uma nota, porque eu há pouco esqueci-me, porque também já estava a olhar para o relógio e vi que já tinha passado o tempo, e eu não sabia se este mecanismo de tirar o som no microfone também já estava aqui na Comissão e, portanto, ainda não. E, portanto, acabei por não dizer. E é uma questão muito importante e que é a questão, está na lei do mecanismo, que o mecanismo dá parecer obrigatório, embora não vinculativo, como é que é? Parecer não vinculativo, exatamente. Ou seja, que relativamente a iniciativas legislativas, designadamente da Assembleia da República ou produção legislativa do Governo, deve ser pedido ao mecanismo um parecer, obrigatoriamente um parecer, embora o parecer não seja vinculativo. Nós sabemos que muitas vezes isto não é feito e como temos frisado junto dos grupos parlamentares, sabemos que não há nenhuma má vontade. Sabemos que há uma tradição, que há um protocolo que é seguido provavelmente na Assembleia da República e também na Presidência do Conselho de Ministros e, portanto, ainda não estamos lá. E, portanto, o que nós também vínhamos pedir, designadamente aqui no que diz respeito à Assembleia da República, é que se lembrem de nós e que nós às vezes recebemos, porque já recebemos também, é injusto dizer que não recebemos, mas às vezes também recebemos e temos poucos dias para nos pronunciarmos, perceber que nós não temos neste momento meios e, portanto, ou nos dão de facto, eu não diria mais dias do que seria suposto, mas pelo menos os dias do que seria suposto é necessário. Portanto, nós íamos fazer este apelo. Em muitas das iniciativas provavelmente nem sequer vamos responder porque vamos ter que fazer uma opção, porque obviamente não tendo meios vamos ter que escolher
aquilo onde podemos pronunciar, mas a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui é: nós temos uma boa experiência com os diversos grupos parlamentares, com as pessoas que têm competência nesta área, temos uma boa experiência. As nossas instalações são acessíveis, Se me perguntar de 1 a 100 se são 100, talvez não, mas nós temos pessoas com dificuldades de mobilidade que conseguem entrar. Não são as instalações perfeitas, mas isto foi falado connosco. Portanto, nós percebemos, por exemplo, nós priorizarmos um edifício que fosse próximo da Assembleia da República, para nós era importante. E, portanto, nós demos o assentimento a este edifício e, portanto, não podemos dizer o contrário. É claro que a acessibilidade não é plena, não é, mas nós aceitamos. E, portanto, a mensagem era esta: com pouco eu acho que nós podemos fazer muito. Obrigado. Posso ainda ter a palavra? Eu não gasto muito tempo. Eu queria agradecer-vos terem-nos ouvido e tenho a certeza que podemos trabalhar em imensas coisas em prol da pessoa com deficiência. Nenhum de vocês sabe, nem eu, quais são as barreiras que vamos enfrentar até ao dia em que já não estivermos neste mundo, mas haverá certamente situações e condições nossas que vão nos manifestar que o mundo não está para todos. E, portanto, este mecanismo é, de facto, importante que ponha em marcha a sua missão. E, por outro lado, é quase ridícula a situação em que nós estamos aqui a pedinchar uma ajuda, mas nenhum dos membros eleitos foi eleito pelas suas qualidades de perceber como é que se gera uma casa nesta instituição. Nós não sabemos nada do que são o ex-papo, o GCP e o DGO, e liga para aqui, escreve para ali, não foi por isso que nós fomos eleitos. Portanto, nós precisamos mesmo de um guia, de alguém que nos oriente. E depois disso exijam tudo. Depois disso exijam de nós tudo. Aliás, nós estamos já a conversar com outros mecanismos que já têm mesmo algumas condições de trabalhar até com universidades para saber dados, para trabalhar até para os grupos parlamentares. Há muito que nós podemos fazer juntos, mas precisamos nos instalar. Muito obrigado. Penso que foram esclarecedoras as vossas intervenções e sensíveis. Eu penso que todos nós ficamos muito sensibilizados com a exposição que nos fizeram e agora compete aqui aos grupos parlamentares também ajudarem a vossa nobre missão de começarem a exercer com eficácia a missão que vos foi confiada. E assim esperamos todos. Muito obrigado. Obrigado.